Glória a Deus, graça e paz, meus amados irmãos, sejam sempre bem-vindos aos nossos cultos online, na terça-feira, culto de ensinamento da palavra de Deus e de oração também pela sua casa, pela sua linda família, né? Então, nós louvamos a Deus, né, por esse tempo maravilhoso, essa garoa já mesclada com chuva que cai aqui em São Paulo. Graças a Deus, o Senhor tem sido bom, e essa é a razão de estarmos aqui mais uma vez nesta noite para compartilhar com você uma palavra de Deus, né, para que você, cada dia de caminhada, você possa prosseguir firmado na bendita palavra do nosso Deus. Amém? Então você que está nos assistindo na sua casa, aí no seu sofá, quem sabe no seu posto de trabalho também, ou voltando para casa, você compartilha essa live, esse culto online, essa live aos seus queridos amigos, irmãos, aqueles que necessitam de uma palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, desde já nós vamos entrar na presença do Senhor através de nossas orações. Vamos estar orando por você. Senhor nosso Pai, nós queremos, Senhor, te dar graça mais uma vez, no nome maravilhoso do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus. E apresentamos, ó Deus, a nossa gratidão por esse dia de trabalho, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, enquanto estamos aí trabalhando, lutando no trânsito, outros aí nos seus postos de serviço. E agora à noite nós estamos aqui nesta casa de oração para te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia. Te damos graça pela água, Senhor, que bebemos, porque o Senhor tem sido bom sobre a nossa nação, sobre o povo, sobre a nação chamada Brasil. E nós te damos graça, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de cada um dos teus servos, daqueles que têm confiado em Ti, daqueles que têm caminhado conforme, Senhor, teus mandamentos. O Senhor tem feito sinais e maravilhas e prodígios em nosso meio, Senhor, para a tua glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa o nosso Brasil, as nossas autoridades, Senhor, militares, civil. Abençoa as forças armadas, o executivo. Senhor, derrama da tua graça, Senhor, sobre o judiciário, Senhor, Câmara, Senhor, dos deputados federais, estaduais, municipais, prefeitos, vereadores, governadores, ministros, senadores, todos. Nós oramos e apresentamos eles diante de Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, os Teus servos que estão te dirigindo, já estão realizando o culto a Ti, Senhor, em outros ministérios. Que o Senhor receba nesta noite, Senhor, a nossa gratidão, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, e nós te louvamos, ó Deus eterno, pelos trabalhos que está sendo feito aqui, pelos trabalhos que vai ser realizado, Senhor, final de semana, a concentração missionária, quem vai louvar, ministrar, Senhor, a Tua palavra, que seja um final de semana muito abençoado e próspero, Senhor, e proveitoso para o Teu reino, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Abençoa as agências missionárias, abençoa as nações, os povos, tribos, línguas. Abençoa Jerusalém, que prospere aqueles que oram pela paz, ó Deus de Israel, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, oramos por esta nação e por todas as nações nos quatro cantos do mundo, grandes e pequenas. Nós oramos, ó Deus, pela vida desses povos para a Tua glória.
Abençoa e liberta, Senhor, Venezuela. Senhor, abençoa em nome de Jesus esta nação. O Afeganistão, Senhor, que nós temos orado, Senhor, nos nossos cultos de missões. Esta nação, Senhor, principalmente crianças, jovens e as mulheres que estão sendo de novo muito perseguidas, Senhor, por aqueles grupos. Ó Deus, estenda tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor Leandro. Aleluias, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, glorificar o seu santo nome, porque Ele é santo, Ele é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluias. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e os céus fechados se abrem. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abrem, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover na minha vida. Vai chover nas nossas vidas. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedimos,
do Senhor Jesus. Graça e paz, uma boa noite para cada um, boa noite, a paz para os irmãos, pastor Leandro, missionário Júlio, irmão José, Júlia, a paz do Senhor para você que está no teu lar, que está neste momento conosco, através deste momento de oração e ensino da palavra de Deus. Eu quero gentilmente te convidar a compartilhar esta live com teus amigos no WhatsApp, Facebook, que todos possam ter esse desejo de levar a palavra de Deus através das redes sociais. Amém? Muito bom. Nós agora vamos meditar na palavra de Deus, que está em Salmos capítulo 40. Abra sua Bíblia, ou o seu celular, o seu tablet, e vamos meditar na palavra de Deus. No versículo 1 diz assim: ao mestre de música, um salmo de Davi. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre a rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança no temor do Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifício desejastes. Não requerestes de mim holocausto para remir os meus pecados. Então declarei: eis aqui estou no pergaminho, está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Às multidões anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. Não oculto em minhas entranhas a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade. Senhor, não mantenha longe de mim a tua misericórdia. Sempre me guardem o teu amor e a tua verdade. Pois incontáveis males me cercaram, muitas culpas se apoderam do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e por isso o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que conspiram contra a minha vida. Retrocedam humilhados os que desejam a minha ruína. Fiquem aturdidos com sua própria vergonha os que zombam de mim. Entretanto, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou um pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus. Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Sempre bom estar com vocês, sempre bom estar louvando, sempre bom estar estudando a palavra do Senhor, se alimentando das boas novas, nos fortalecendo no Senhor e aprendendo, né, com esse salmista abençoado, Davi, né, um homem cheio de preceitos, um homem que deixou o seu legado, vários exemplos, né, de fé, um homem, um adorador, um guerreiro, um valente, né, um submisso ao Deus, que, nosso Pai, nosso Criador, um homem que sabia esperar, lógico, como nós, né, com suas falhas, com seus erros, mas que sabia olhar para o alto, que sabia pedir perdão, que sabia recomeçar
e que sabia confiar no Deus Criador. E é disso que a gente vai falar esta noite. Ele começa o salmo, né, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E muitas vezes a gente fala esperar com paciência, né? Eu creio que esse salmo aqui foi escrito, né, com base na sua vida, né, na sua trajetória. Eu creio que todos conhecem Davi, né, a sua história, a sua trajetória, as suas dificuldades, as suas lutas, né, o seu choro, né, os seus erros, mas prevalecia, né, o amor ao Deus, prevalecia a sua fé, e sobre isso a gente vai, né, como foi falado, dar continuidade. Missionário Júlio, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, esperar com paciência no Senhor. Se a gente trazer para as nossas vidas hoje, né, um momento muito difícil que vivemos na atualidade, eu creio que tem muitos irmãos se perguntando como esperar, né, algo que a gente necessita para ontem, vamos dizer assim. Glória a Deus, graça e paz aos amados irmãos, pastor Leandro, pastor Jeto. É interessante aqui, né, que devido à circunstância em que o salmista estava passando, ele diz e ele expressa aqui nesse salmo que ele esperou com paciência no Senhor, né? E a gente pode ver aqui que somente Deus poderia fazer e fez pelo seu servo Davi o que ninguém mais poderia fazer: livrá-lo de um charco, de um atoleiro profundo, né, de lama de pecado terrível, né, ou seja, perdoando as suas iniquidades, arrancando ele desse atoleiro terrível, que já estava até, quem sabe, apodrecendo a sua alma, e coloca os seus pés sobre uma grande e poderosa rocha, pastor Leandro. Então, a gente pode ver que ele espera, né, mas ele está agindo. A gente olhar o salmo aqui, e por que ele estava agindo? Porque o homem estava clamando, né? Ele clamava, ele agia, tá certo? Não é? Eu esperei com paciência no Senhor e ficou deitado numa rede, esperando os seus inimigos lhe devorar ou o seu próprio pecado, não, né? Ele clama, ele busca a presença de Deus, e essa espera é a convicção de que Deus vai agir no tempo certo, pastor Leandro. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Tem alguns irmãos que estão nos acompanhando, e eles estão aqui falando que o som está um pouco baixo, né? O pessoal daqui cuida da parte técnica aí, se puder dar uma verificada no som, né? Está nos acompanhando aqui a irmã Francineide Bezerra, a irmã Maior Buquerque, a irmã Gráucia, o irmão José Marcos, Vicente Vanderlei. Tem irmão aqui se manifestou, mas não estou conseguindo identificar quem é. Cris. Amém. E Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Compartilhem. Desde já eu peço que vocês deixem seus pedidos de oração. A gente vai estar orando por sua vida, e vamos crer que o Senhor vai estar com providência, vai estar abençoando grandemente, né? E nós vamos estar aqui em concordância, em oração. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E pôs um novo cântico na minha boca, né? No versículo 2 nos chama a atenção assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A gente pode ver aí que Deus começou a operar. Ele declara que ele tem uma paciência, como o missionário falou,
Provavelmente ele não ficou parado esperando, ele foi à luta, mas sempre esperando o grande milagre, né? Esperando Deus dar direção, Deus agir. E Deus dá aqui alguns exemplos daquilo que Deus fez. Está pedindo o pastor Jéssica, está comentando aqui, né? Que seria colocar os pés numa rocha, né? Tirar uma situação aqui mostra difícil. Se a gente for lembrar o que é um charco de lodo, né, pastor? E for fazer uma referência, uma comparação para nossas vidas, pastor Jéssica, fica à vontade. Pastor Leandro, eu li uma certa vez que um certo chinês, ele estava caminhando em uma parte ali da floresta, e ele caiu em um pântano, e ele tinha celular, ele poderia ligar, mas ele ficou 7 horas tentando sozinho sair, porque devido à sua cultura, à rigidez, né, da sua vida social, dos seus familiares, ele se sentia envergonhado de ligar para alguém e pedir ajuda. Era como se fosse um processo de humilhação. E ele estava 7 horas quando 2 bombeiros o avistou e chamou mais 10 pessoas, e ali eles, num tremendo esforço, conseguiram tirar aquele homem. Quantas pessoas estão dessa forma? Assim estava o salmista Davi, ou o rei Davi, em um charco de lodo, ou em um poço profundo de lama, como diz algumas traduções. No entanto, a diferença entre aquele chinês e o rei Davi é que ele recorreu ao Senhor. O próprio versículo 1 que o missionário fez as considerações iniciais diz que ele esperou com paciência. Isso diz os estudiosos do hebraico, que existe um hebraísmo aí que diz assim: esperei, né? Como se fosse uma certa redundância. Esperando, esperei, ou seja, não é só você esperar. Aquele homem, ele estava esperando sair daquele pântano, mas ele estava sozinho. Ele não tinha ele até tinha quem recorrer, mas não recorreu. O salmista Davi, ele é pontual, é objetivo, é claro. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. Então, a espera, ela não deve ser algo que você faz com suas próprias forças, algo que você procura através de suas habilidades, do seu conhecimento, do seu esforço próprio, sair de situações que muitas vezes é comparada a estar em um pântano, em um charco de lodo ou um poço profundo. No entanto, nós vemos que Davi, 2 coisas ele fez, né? Ele esperou pacientemente, não só esperou, ele teve a paciência, porque hoje é um dos grandes problemas que a população mundial está vivendo, que é não esperar, e 2, é não ter paciência. E a Bíblia diz que ele esperou e teve paciência no Senhor. Aí está o segredo. E o Senhor fez 2 coisas importantes. Primeiro, a Bíblia diz que ele se voltou para Davi. E segundo, ele se inclinou e ouviu o seu clamor. Então muitas pessoas estão como aquele chinês, estão tentando sair do charco de lodo, do poço profundo, das dificuldades, dos problemas, por sua própria força, né? Com medo, inseguros, com medo que alguém veja, que alguém fale. Até mesmo cristãos que deveriam estar clamando com o Senhor, para o Senhor, estão tentando com seus próprios esforços. Até tem um celular, mas não ligam para o Senhor, né? Amém, pastor. Amém. Está conosco também o irmão Raimundo Nonato, nosso irmão Tiago Pires, né? Deus abençoe sua família. Nosso irmão Sidney Borges, Deus abençoe grandemente sua casa, sua família, né? E obrigado por estar nos acompanhando. E é muito importante, né, que os amados participem, né? Desde já, mais uma vez eu falo, deixe os seus pedidos de oração, que a gente vai estar orando, né, por sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Um ponto muito importante aqui, pastor Jeto, é que Davi, o senhor falou algo aqui, talvez se sentia sozinho, né? Não que ele não tinha ninguém do lado, mas talvez tem pessoas que com situações de tristeza, situação, que ele está triste por isso, isso afeta a sua vida, o seu cotidiano, mas de repente abre a boca e fala, não, Deus não vai se importar com isso, porque é algo muito simples, mas simples, ele mesmo tem esse conflito. E o senhor acredita, pastor Jeto, que isso atrapalha essa confiança para o Senhor? Sim, pastor, sem dúvida, porque um dos segredos da comunhão do rei Davi não era por ele ser uma pessoa perfeita, ao contrário, ele foi um dos homens que mais a Bíblia relata que errou, pecou também diretamente contra Deus, ao ponto de Deus mandar ele escolher se deveria ser punido por Deus, pelos homens, enfim. E a Bíblia diz que ele também adulterou, mandou matar, era um homem muito falho, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele estava sempre se arrependendo e se humilhando diante de Deus. Quando o profeta chega para ele e diz, olha, você pecou, você fez isso e aquilo e tal, e aí ele disse assim, pequei contra o Senhor. Ele era muito rápido, então ele não tinha a arrogância, a prepotência, pastor, de achar que podia resolver os seus problemas com suas próprias habilidades. Olha o que ele diz aqui embaixo no versículo 13, por favor, Senhor, livra-me, vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Então ele estava sempre submisso e dependente do Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode nos ajudar quando nós não podemos fazer mais nada. Amém. Deus abençoe a vida do nosso irmão José Marcos, lá do Ceará, né? Irmão, está sentindo sua falta, né? Participar junto conosco aqui na sexta-feira. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. E depois disso tudo, Davi, ele proclama assim, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui dá uma demonstração que Deus mudou a história dele, né? Mudou aquela situação. Mas o pastor Jeto já leu o versículo 13 e ele está gritando de novo, por favor, Senhor. É como se as lutas continuassem e ele continuasse esperando com paciência no Senhor. Missionário Júlio? É verdade. O que nos chama a atenção aqui, esse salmo e a vida do servo do Senhor, é que Davi, ele tinha uma sensibilidade tão grande na sua alma, né? E a convicção do Deus que ele servia, que o chamou para uma grande e poderosa obra, que quando ele cometia os seus pecados e as suas falhas, como ele caiu naquele pecado de adultério, né? E ele reconheceu quando o profeta colocou diante dos seus olhos o que ele tinha cometido, né? Ele tem uma atitude tremenda de, mesmo na condição de rei, de cabeça de todo Israel, ele se humilhava, ele se humilhou, ele reconhecia e ele não colocava culpa em ninguém. Ele poderia dizer, Senhor, mas aquela mulher muito bonita, bonita demais, me seduziu, estava tomando banho assim, assada, né? A gente não vê a menção disso, mas ele vê, a gente vê, né? Ele realmente clamando, tá certo? E esperando, né? Em Deus. Ele não espera mais em ninguém. Ele não espera no seu exército, na força do seu próprio braço, na sua família, ou em outros deuses, ou senhores, ou senhor, não. Ele diz, eu esperei com paciência
no Senhor, né? E ele esperou ali a resposta de Deus e o benefício daqueles que esperam e que confessam os seus pecados terríveis diante de Deus, alcança muitas bênçãos da parte do Senhor. Davi estava atolado num charco de lodo, Deus o tirou, Deus o ergueu. Deus o perdoou, Deus purificou a sua alma de toda aquela lepra chamada pecado. Deus exaltou a sua cabeça, que estava totalmente desonrada diante de todo Israel, de muitas nações. E Deus vai ainda e coloca um cântico novo na sua boca, para que ele louvasse e engrandecesse o nome do Senhor pelos seus feitos e maravilha que Deus realizou na vida dele, pastor Leandro. Então a gente pode ver aqui e confiar, né, convicto de que quando nós erramos e pecamos e temos a sensibilidade e a coragem de dizer: não, eu pequei, eu assumo, né? Isso quebra o coração de Deus. E era isso que movia a boa mão do Todo-Poderoso sobre a vida do seu servo, né? Deus não resistia, porque Davi era realmente era sincero, né? Era sincero, pastor Leandro. Amém. Aleluias. A gente pode ver aqui uma atitude de Davi, né, muito linda, dele não só falar, né, manifestar a sua fé diante do Senhor, mas proclamar aquilo que Deus fez e fez na vida dele, né, da sua casa, na sua trajetória, na sua caminhada. Ele, no versículo 4, ele continua dizendo assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, mais que feliz, né? Então ele continua dizendo: você será mais que feliz se você pôr a sua confiança no Senhor. Em outras palavras, ele diz assim: você não vai se decepcionar, você não vai ser frustrado. Não no sentido de Deus fazer aquilo que você quer no capricho, não. É de você colocar a sua dependência no Senhor. O Senhor te dá a paz, o Senhor te dá a alegria e te conduzir no caminho certo. Porque esperar no Senhor é você entregar a sua vida para Ele, né? No caso, hoje seria entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus e que Ele conduz a nossa vida, né? Você ter o plano, você planejar, mas é o Senhor que conclui, é o Senhor que realiza, né? E você falar assim: Senhor, está nas suas mãos, Senhor, e esperar com a paciência, esperar em paz, né? O Senhor, ele não vai te decepcionar. E se você espera no Senhor, é porque você confia no Senhor. Essa confiança que Davi tinha no Senhor, que talvez o Senhor quer que nós tenhamos nele, né, a todo tempo, e está faltando e está nos fazendo a desejar, né? E aqui ele continua dizendo que não, aleluia, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem se desviam para as mentiras. Ou seja, ele olha só para o Senhor, né? As pessoas que se exaltam, ele não ouve, não dá ouvido, mas sim as coisas do Senhor. Muitos são, Senhor, meu Deus, as suas maravilhas para que tenhas operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Davi aqui se manifesta, né, uma verdadeira amizade com Deus, uma verdadeira intimidade com Deus, né?
ele manifesta aqui o conhecimento de Deus, ou seja, era um homem próximo ao nosso Criador. Pastor Jetro. Glória a Deus, pastor. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e põe no seu braço a sua força. Então Davi, ele sabia o que significava isso, porque ele não colocava sua força, sua confiança em homens. Como ele diz aqui na minha tradução, que não depende dos arrogantes, que não depende dos soberbos. Quem são os soberbos? Os soberbos são aqueles que confiam na sua própria habilidade, na sua própria força, naquilo que eles adquirem através de conhecimentos sociais, culturais, intelectuais. E não que isso seja errado, ao contrário, isso é muito bom. No entanto, nós estamos vendo um rei poderosíssimo. Davi foi um dos reis que mais se aproximou das promessas, das terras que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ele era um rei poderoso, temido pelos reis ali ao redor. Mas nós vemos esse poderoso rei simplesmente dependente, humilde. Ao contrário, nós temos uma passagem de um dos reis chamado Asa, que a Bíblia diz que ele, em um certo momento, deixou de confiar no Senhor. E ele não somente fez isso, como ele pegou toda a prata, ouro e todas as coisas valiosas do templo da casa do Senhor e entregou nas mãos de Ben-Hadad, um rei ímpio, para que fizesse aliança com ele e lutasse contra o rei de Israel. Outrora ele já tinha confiado no Senhor, porque ele tinha um exército de 580 mil homens e se levantou um etíope. E esse etíope se levantou com 1 milhão de soldados contra o rei Asa. No entanto, a Bíblia diz que ele confiou no Senhor nessa primeira vez e aquele exército saiu derrotado e envergonhado. Na segunda vez, ele deixa de confiar no Senhor e confia nas forças de um exército que era até o seu inimigo, por sinal. Ele venceu a batalha? Sim, mas a Bíblia diz que por causa disso, ele foi ferido de uma enfermidade e terminou seus dias de forma calamitosa. Então, não podemos deixar que a nossa confiança esteja nos soberbos, nos mentirosos. Ao contrário, temos que confiar no Senhor. E como o pastor falou, as maravilhas do Senhor são muito grandes quando nós confiamos. Olha o que ele diz: Senhor meu Deus, tu nos fizestes muitas maravilhas, e os teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. É assim a vida daquele que confia no Senhor. Por isso que ele diz: feliz é o homem que confia no Senhor, feliz é aquele que confia no Senhor. Ele tinha essa experiência, ele andava com Deus, ele confiava inteiramente em Deus, ele se submetia ao Senhor. E em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11 e ao 13 diz assim: o Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que quando ele confiou paciente no Senhor, né, a Bíblia diz que o Senhor se inclinou e ouviu a sua oração. Um outro ponto para passar para o pastor é que existe uma diferença de esperar por algo bem, esperar com paciência e esperar de qualquer forma. Por exemplo, você pode estar esperando num ponto do ônibus e você pode estar impaciente, reclamando, murmurando. Você pode esperar em alguma fila de algum lugar, você pode estar ali reclamando. Tem muitas pessoas que estão esperando, mas não porque querem esperar, porque não há outra opção.
Então elas reclamam, murmuram, elas muitas vezes até blasfemam alguma coisa contra Deus, dizendo que Deus está demorando muito para lhe trazer a resposta. O segredo não é somente esperar, o segredo é esperar com paciência. Esta palavra paciência quer dizer como se você estivesse em um caminho longo, sabendo que vai demorar a chegar, mas você continua firme no seu objetivo até alcançar o final. Esperar com humor, esperar com alegria, esperar com confiança. É essa forma que se deve esperar no Senhor, pastor Leandro. Amém, aleluias. A gente começa a estudar, né, sobre Davi e a força e ele como rei, né, se comportar como rei e olhar só para o alto e às vezes mesmo não vendo com seus olhos físicos, né, por imediato a providência de Deus, mas o que nos chama a atenção é a certeza que ele tinha, né, de que Deus jamais o abandonaria, a certeza que ele tinha que Deus estava com ele a todo tempo. Essa certeza que devemos ter nas nossas vidas, né, porque eu sempre falo isso, né, e sempre gosto de repetir, Deus não depende das nossas emoções, né, a gente não precisa estar sentindo algo diferente para ter a certeza que Deus está conosco, né? Que Deus, às vezes a gente pede algo para o Senhor, às vezes a gente está passando até uma dificuldade, porque aqui o contexto é que esperei com paciência no Senhor, Ele nos mostra que estava passando talvez um momento difícil, e momento difícil, se a gente for perguntar aos amados, muitos vão dizer que passou, que está passando, e talvez muitos falam que parece que Deus abandonou, que Deus esqueceu. A palavra de Deus fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E fala assim, que parece que essa dificuldade, que esta noite não quer passar, parece que essa noite está duradoura, mas eu quero te dizer que a noite passa, porque as promessas de Deus, ela permanecem, Ele honra por sua palavra. Pode passar o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela permanece para todo sempre, e Ele jamais vai te abandonar. A Bíblia diz que pode até uma mãe, né, esquecer do seu filho, que não é uma coisa comum, mas Deus diz que todavia Ele jamais vai esquecer de ti. Missionário Júlio. Glória a Deus, né? Pois é, a gente fica aqui vendo esse salmo aqui, né, e a sinceridade de Davi perante o Senhor como servo, né? Então, aqueles que conhecem, né, que têm experimentado andar na luz e ter comunhão com Deus, e por um determinado tempo ele cai em contradição. O pecado realmente causa coisas terríveis na vida daqueles, né, de forma geral, e principalmente daqueles que um dia foi resgatado pelo Senhor e volta a praticar aqueles pecados, né, abomináveis, aqueles pecados terríveis diante dos olhos de Deus, né? Então a sua alma, o seu espírito realmente entra em desespero, o medo toma conta do seu ser, não tem parente, não tem vizinho, não tem estrutura financeira que possa acalmar a alma, o coração deste homem e desta mulher, né? E principalmente já conhecendo as maravilhas do Senhor, e foi isso que estava passando no coração, na alma do servo do Senhor, né? Mas uma coisa ele se lembra, dizendo que o Senhor é rico em graça e em misericórdia,
E ele diz: olha, bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Os inimigos deles ali, observando, estavam prontos para destruí-lo, né? Para devorar a sua carne em vida, né? Mas a sua atitude de mudança, de reconhecimento que pecou, mas que Deus era rico em graça e em misericórdia, o homem clama do fundo da sua alma, irmão, e Deus se levanta do seu trono de glória para socorrer o seu servo, não permitindo que os seus inimigos devorassem a sua carne, né? Então, como o pastor Leandro falou, muitas das vezes aí a noite parece que não vai passar de choro, não é? Então muitas das vezes é a resistência de não querer confessar que o Senhor é o Senhor e que eu pequei e que eu tenho que me humilhar. Você pode ter certeza que o processo, a noite vai passar depressa e Deus vai reestabelecer a ordem maravilhosa, amados. Tudo de novo na sua vida, na vida daqueles que temem ao Senhor, o Todo-Poderoso. Pastor Leandro. Amém. Tem um comentário aqui que eu achei interessante, fala assim: os Salmos 40 é a melhor forma de exaltar a bondade de Deus e dizer que você crê em seu amor e que sabe que não importa a dificuldade, Ele te guiará para a melhor solução. Aleluia. É isso aí, amados. Como Davi, as nossas vidas cheias de dificuldades, mas tem uma situação assim que mostra no seguinte: parece que quando a gente passa por algo difícil, quanto mais a gente olha para aquela situação e dá ênfase, parece que aquela situação cresce, ela cresce. E ao contrário, quando a gente olha para o Senhor e fala: Senhor, socorro, né? A gente vê aqui Davi clamando socorro para o Senhor. Aqui no último versículo ele fala assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amados, é uma convicção, né, que Davi tinha, que o Senhor estava com ele. Essa convicção que nós devemos ter hoje, que nosso Senhor Jesus está conosco, está nos dando força, né? Nos dando força para continuar, né? Porque o nosso alvo é Cristo. Tudo devemos olhar para o céu, tudo devemos olhar para o alto, saber, não, Cristo está comigo, Cristo vai me livrar, Cristo que está me dando força para continuar, né? O que me importa é estar na presença do Senhor, o que me importa é caminhar com o Senhor, o que me importa é a cada dia eu ter a certeza da minha salvação, ter certeza que um dia eu cantarei o hino da vitória com Cristo, cantarei: Santo, Santo, Santo é o Senhor para todos sempre, aleluias, aleluias, aleluias. Pastor Jeto. Eu vejo duas situações importantes na vida do salmista e nesse cântico, o qual ele deu nas mãos do maestro para que ele pudesse colocar ali no coral. No versículo 11, ele diz: Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam, são tantas que não se pode contá-las ou enumerá-las, como algumas traduções. Meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar a saída. Uma tradução, a King James, ela diz assim: as minhas culpas, né? E aqui diz: são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, por isso perdi todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me, vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Então o salmista, ele se encontrou naquele charco de lodo, naquele poço profundo, em uma situação tão difícil, terrível para ele, que ele reconhece que são inúmeras
as situações de pecado e de culpa que estava sobre o seu ser, ao ponto de tirar-lhe o ânimo. Quantas pessoas não estão vivendo assim? Quantas pessoas já acumularam tantas dificuldades em sua vida, que ela se sente totalmente desanimada? Talvez agora você que está nos ouvindo seja uma dessas pessoas. Mas o segredo do salmista é que ele não ficou dependente do seu próprio esforço, da sua culpa, ali se auto-julgando e se auto-menosprezando. Não, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Mas ele também fez outra coisa importante. Ele disse no versículo 6, não tens prazer em oferta, nem em sacrifícios, agora me fizeste ouvir, eu compreendo. O segredo não é em você ficar fazendo sacrifícios e alguma penitência para sair dessa situação. Não, o segredo está em você deixar que Deus se faça compreender. Ele disse, agora me fizestes ouvir, compreendo. Era igual a Jó. Jó estava sofrendo e em determinado momento ele clamou ao Senhor e disse, eu sei que o meu Redentor vive e eu viverei também. E quando ele diz isso, a situação dele começa a mudar. O Senhor se revela para ele e diz, olha, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então aqui está o salmista dizendo, agora eu compreendo, pastor. Aleluia. Ele teve a revelação naquele charco de lodo, Glória os inimigos o cercando, a situação terrível na sua alma, acusando-o. Quem sabe dizendo para ele, olha, você está assim porque você pecou, você está assim porque Deus não está mais olhando para você, você está sozinho nessa. Mas ele disse assim, olha, o Senhor me fez ouvir. Aí ele compreendeu que não era essencialmente a questão dos sacrifícios. Ele disse assim no versículo 7, então eu disse, aqui estou. Posicionamento. Se posicione na situação que você se encontra. Aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Então o salmista, ele entendeu que não era o volume de sacrifícios, aquela coisa, né, de ter que fazer um monte de obras para que Deus pudesse reconhecer. Não. Era ele observar a palavra de Deus, era ele compreender a vontade de Deus. 2 semanas atrás, ou foi a semana passada talvez, eu ouvindo um ensinador no YouTube, o pastor, ele disse algo interessante. Ele disse, olha, você sabe qual é o tempo de você sair da prova? E deixou aquele suspense, né? Disse, vamos ver o que esse camarada vai falar. Aí ele disse assim, é quando você compreende aquilo que Deus quer falar com você no meio da prova. Que lições o Senhor quer te dar no meio da prova? Está aqui a resposta, ó. Agora que me fizestes ouvir, compreendo. Ou seja, Deus no meio do charco de lodo, no meio da perseguição pelos inimigos, no meio da dificuldade, Deus estava querendo falar com ele. Deus estava querendo mostrar a vontade dele, missionário. E aí ele entendeu. Quando ele entende, pastor, as coisas começam a mudar. Quando o homem entende a vontade de Deus, as coisas começam a mudar. Então, de repente, esse é o momento de você dizer, Senhor, esse charco de lodo que eu me encontro, aleluia, esse poço profundo que eu estou, Deus, que lição o Senhor quer que eu aprenda nesta situação? Me faz ouvir a tua voz, me mostra a tua vontade. E aí você cai na presença do Senhor, confiando inteiramente nele. Aí a Bíblia diz que ele vai se inclinar para ouvir e vai responder o teu clamor. Pastor Leandro. Amém, aleluias. É profundo, a gente pode ver que
a mudança, a transformação de Davi era constante e era algo pessoal, era algo diretamente vindo do seu coração, né? Ele sabia se humilhar, sabia reconhecer, né? Sabia fazer a vontade de Deus, né? Sabia como tocar realmente o coração de Deus, né? Como se prostrar diante do Senhor. Essa confiança que devemos ter nas nossas vidas. Algo muito importante o pastor Jeto nos falou. Porque quando vem a dificuldade, a tendência é de murmurar, né? De reclamar, questionar a Deus, né? Mas uma lição muito importante, devemos não só ouvir, mas colocar em prática. Ótima colocação, pastor Jeto. O que o Senhor quer falar comigo em meio dessa situação, em meio desse deserto. Aleluias. Amados, pedimos que algumas pessoas já deixou os seus pedidos de oração, né? A gente, depois do comentário do missionário Júlio, a gente vai estar orando por sua vida. E peço àqueles que ainda não se manifestou, né, que está com desejo, está com a situação, coloque, se manifeste, que a gente vai estar orando por sua vida, né? Que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e pode se inclinar para você e ouvir o seu clamor, né? E colocar um novo cântico na sua boca. Amém? Missionário Júlio. Glória a Deus, irmãos. É verdade, pastor Leandro. Então, esse salmo e outros, né, que retrata um pouco da vida deste jovem que muito cedo foi chamado para ser cabeça do povo de Deus, tanto de Israel como todo o Judá, né? Quantos feitos, quantas maravilhas, não é verdade? Quanta exaltação ele promoveu para as nações vizinhas a respeito do Deus que ele carregava na sua alma e no seu coração. E quando eu observo a Bíblia Sagrada e me deparo com histórias, e principalmente que fala a respeito desse filho de Jessé, esse jovem chamado Davi, né, as proezas, os feitos, as maravilhas que Deus realizou na vida desse moço, desse rapaz, muitas das vezes me constrange em citar muito as faltas e falhas e pecado deste homem. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com este homem, mas tão grande, tão poderosa, que foi por causa dessa aliança que até os dias de hoje nós estamos sendo alcançados para a salvação, pastor Jetro. Então Davi tinha algo tão grande diante de Deus, e Deus tinha para com ele, que ele falou: olha, da tua carne eu vou levantar um príncipe, eu vou levantar um varão, e ele será poderoso no teu trono que ele vai sentar, e o seu reino será um reino sempre eterno. Irmão, é algo muito grande, é algo assombroso demais, né, para nossa compreensão. Então, eu gosto de falar dos pontos positivos, mas desse pequeno homem chamado Davi, né, pastor Jeto, do que até, claro, está registrado aqui, porque Deus deixou claro para todo mundo ver as suas falhas, não é? Mas para mim me incomove muito, devido aos feitos extraordinários que Deus realizou na vida de Davi com toda a sua casa. E devido a ele, a graça de Deus nos alcançou até o dia de hoje para a sua glória. Pastor Leandro. Amém, aleluias. A gente tem alguns pedidos de oração. O Sidney Borges pede oração para sua família, né, para os seus filhos. O Carlos Ribeiro dos Santos, pela sua família, seus 2 filhos, família do Vicente e Vanderlei. A irmã Rita de Cássia pede oração
por sua vida, pela vida dos seus pais. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem mais pessoas aqui pedindo oração. Maria pede oração para sua amiga Isadora do Eldorado. José Marcos pede oração pelas suas filhas, Cíntia e Aline. A irmã Fátima Silva pede oração em favor dos seus filhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar pedindo para o pastor Jeto estar conduzindo esta oração. Todas essas pessoas que se manifestou e as pessoas que estão necessitando de oração, que não se manifestou, mas estaremos orando por sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você crê que esse Deus, o Deus de Davi, o nosso Deus, Ele pode se inclinar e ouvir o seu clamor? Você crê que esse mesmo Deus que se revelou para Davi e fez com que ele pronunciasse que o homem é feliz quando espera pacientemente no Senhor, Ele também pode resolver o teu problema? Então você ora comigo e com os pastores aqui presentes. Pai amado e querido, nós te louvamos porque o Senhor é grande e todo-poderoso. Nós te adoramos porque o Senhor abriu esta porta misericordiosamente para nós, pobres e necessitados que éramos, de conhecer a Ti, Senhor. E pela Tua graça infinita, pelo Teu amor demonstrado através do Teu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, é que nós podemos falar da Tua palavra, que nós podemos Te adorar, que nós podemos clamar a Ti, que nós podemos, Senhor, ter a confiança de que o Senhor está pronto para responder àqueles que Te buscam, àqueles que Te exaltam. Senhor, algumas pessoas colocaram seus pedidos de oração através, Senhor, dos comentários. Pai, Tu conheces a necessidade de cada um. Eu não sei o quanto, Senhor, eles se encontram em um charco de lodo, dependendo de alguém que os tire de lá. Somente o Senhor pode fazer isso. Envia o Teu socorro, pois a Tua palavra diz, Senhor, que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tira esta pessoa do charco de lodo, tira esta pessoa, Senhor, desta situação. Traz a Tua paz, traz a Tua direção, como trouxestes a Davi, revelando a Tua vontade. Eu oro por sua vida, meu irmão, e eu creio que as nossas orações estão chegando diante do altar do Senhor. Eu creio que as nossas orações estão trazendo a resposta para a tua vida. Posicione como fez o salmista Davi, coloque-se na posição, procure a vontade do Senhor na palavra dele. Senhor, aonde está a Tua vontade aqui para a minha vida? Eu quero me posicionar, eu quero andar segundo a Tua vontade, segundo a Tua lei. Eu quero Te obedecer, perdoa os meus pecados, me coloco diante de Ti nesta noite. Se você ora com sinceridade, se o teu coração está humilde como o de Davi, nesta noite o Senhor se levanta para te abençoar, porque Ele é fiel e verdadeiro, e Ele está bem presente naqueles que buscam com sinceridade. Deus abençoe a tua vida, receba paz, receba cura, receba libertação, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Missionário Júlio, as considerações finais. Glória. As minhas considerações finais é que eu vejo aqui nesse salmo que o Deus de Davi, meus amados irmãos, deseja restaurar a tua cabeça, né? Anda de cabeça baixa, humilhado. Deus deseja restaurar, honrar, fazer com que você levante a cabeça e ande erguida. Deus deseja tirar você desse charco horrível
de lodo, esse tremensal de lodo, esse vale de lodo chamado pecado. Deus deseja erguer você, e somente Ele pode fazer isso, e depois tomar você e firmar os seus pés sobre a grande e poderosa rocha. E por mais que venha a tempestade, calamidade, aflição, perseguição, você jamais irá vacilar ou ser arrancado dessa rocha, até chegar à presença de Deus e desfrutar por toda a eternidade, meus amados. É isso que Deus deseja fazer na sua vida, como Ele tem feito na nossa, para a sua glória. Amém. Pastor Leandro. Aleluias, pastor Jeto, as considerações finais. No versículo 16 do Salmo 40, na tradução que eu estou aqui, nova versão transformadora, diz assim: alegrem-se e exultem, pois todos os que amam a tua salvação, digam sempre: grande é o Senhor. Então, uma outra tradução já diz assim: folgue-se e alegre-se. E eu estava vendo, pastor, esse verbo folgue-se, do transitivo e intransitivo, diz assim no dicionário: dar folga, prazer, alargar, desapertar, descansar, ter alívio nos trabalhos, ter prazer com alguma coisa, gostar. Como é que alguém pode folgar-se em uma situação difícil? Somente quando confia no Senhor. Então, quando você confia no Senhor, Ele te dá descanso em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Então, quando você espera paciente no Senhor, Ele dará descanso para a tua alma. Ele te desaperta das pressões emocionais e espirituais, e você encontra paz, você encontra alegria no Senhor, e uma vida cheia de resultados espirituais. É isso que Deus deseja para você. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Aleluias. Deus abençoe a vida do pastor Wilson Marcos, lá em Betim, Minas Gerais. Deus abençoe a vida do nosso pastor Rubens, né? Pastor Wilson. Aleluias. Quero agradecer aqui o pessoal dos bastidores, a Júlia, o irmão José, que está sempre aí trabalhando para esse momento vir ao ar. Obrigado a todos vocês que participou conosco, que orou conosco, a vocês que vai posteriormente ver esta live. Que os missionários que está falando que no domingo trabalho missionário, amém? Pela manhã, pela noite. Está falando que vai ter um cafezinho abençoado, amém? E você é o nosso convidado. Aleluias. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos dê a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Minha esperança nele nunca morrerá, mesmo quando as lutas sufocam o meu respirar. Na imensa escuridão, sua luz me guiará. No mais profundo vale eu sei que me guardará. Minha esperança nele